O sangue ainda estava quente quando percebi que tinha cometido o maior erro da minha vida. Ali estava eu, uma mulher de 72 anos, com as mãos tremendo, olhando para aquela cena que me persegue até hoje nos pesadelos. Mas para entender como uma avó que só queria proteger sua família chegou a esse ponto, preciso voltar ao começo de uma história que vai mexer com o coração de vocês. Oi, meus queridos, aqui é Dona Esmeralda, direto de Juazeiro do Norte, no coração do Ceará, onde o sol, escaldante, ensina a gente a ser forte desde pequeno. Aos 72 anos bem vividos, hoje vou compartilhar com vocês uma história que me marcou para sempre. Uma história que aconteceu comigo mesma e que talvez vocês nunca esqueçam. Antes de começar essa jornada juntos, quero dizer que estou muito feliz por ter vocês aqui me ouvindo, porque cada pessoa que dedica seu tempo para escutar essas palavras está ajudando outras pessoas a se sentirem menos sozinhas no mundo. A vida, meus filhos, às vezes nos coloca em situações que testam nossa alma de formas que jamais imaginamos. Nasci em 1952, numa cidadezinha esquecida pelo poder público, mas abençoada por Deus, chamada Canindé, onde as casas de taipa se espalhavam pela terra rachada e os sonhos eram maiores que as possibilidades. Meu pai, seu Severino, era marceneiro, daqueles que faziam móveis com as próprias mãos, cada peça uma obra de arte talhada no carinho e na necessidade. Minha mãe, Dona Francisca, bordava enxovais. Para as noivas da região, os dedos sempre ocupados com linha e agulha, criando beleza onde só existia simplicidade. Éramos pobres, mas da pobreza honesta, daquela que ensina valores que dinheiro nenhum compra. Nossa casa tinha 3 cômodos pequenos, chão de tijolo vermelho que minha mãe encerava com cera de carnaúba até brilhar, e um quintal cheio de pés de manga, cajá e goiaba que nos alimentavam nas épocas de fartura. O telhado de palha deixava passar algumas goteiras quando São Pedro chorava forte, mas também deixava entrar o perfume das flores de macambira, que cresciam selvagens ao redor. Meu pai nunca chegava em casa sem dar um beijo na testa da minha mãe, mesmo depois de um dia inteiro cortando madeira no sol que derretia pedra. Minha mãe cantarolava aquelas canções sertanejas antigas enquanto cozinhava, herdadas de gerações de mulheres fortes que vieram antes dela. Eu cresci, embalada por essas melodias, por esse amor verdadeiro que pairava sobre nossa casinha humilde como uma proteção divina. Tínhamos pouco, mas nunca nos faltou o essencial: comida na mesa, roupa limpa no corpo e muito amor no coração. Sempre havia um feijão de corda no fogo, farinha de mandioca fresquinha, às vezes um pedaço de carne de sol quando meu pai conseguia vender algum móvel especial. Nos domingos, minha mãe preparava o melhor baião de 2 do mundo com os ovos que nossas 4 galinhas nos presenteavam. Eu ajudava em tudo. Buscava água na cacimba, varria o terreiro com vassoura de palha, cuidava dos bichos. Mulher precisa saber se virar sozinha, minha filha. Minha mãe sempre dizia enquanto me ensinava a remendar roupas ou temperar uma panelada. Porque na vida, a única pessoa em quem você pode confiar completamente é você mesma. O mundo pode desabar, mas se você tiver conhecimento na cabeça e força no coração, vai conseguir reconstruir tudo. A escola ficava a quase 2 horas de caminhada pelos caminhos de terra batida, mas meus pais faziam questão que eu estudasse. O conhecimento é a única herança que podemos deixar para você, Esmeralda. Meu pai sempre falava, ajeitando minha sacola de pano que minha mãe havia costurado com retalhos coloridos. Rico pode perder tudo numa noite, mas quem tem estudo na cabeça nunca fica na miséria de verdade. Eu era uma aluna dedicada, sempre com as melhores notas da turma. Sonhava em ser enfermeira um dia, cuidar de pessoas, aliviar o sofrimento alheio. A professora, Dona Zefinha, sempre comentava que eu tinha jeito para cuidar dos outros, que via nas pessoas mais do que aparentavam, que entendia a dor mesmo quando ela estava escondida. Mas a vida, meus queridos, tem essa mania cruel de virar nossos planos de cabeça para baixo quando menos esperamos. Em 1969, quando completei 17 anos, uma seca devastadora se abateu sobre nossa região. Foi daquelas secas que mata até o mandacaru, que faz os açudes virarem crateras rachadas, que obriga as famílias a olharem para o céu todos os dias procurando uma nuvenzinha que nunca aparece.
O rio que cortava nossa cidade virou apenas um filete de água barrenta. As plantações morreram antes de dar fruto. O trabalho do meu pai secou junto com a terra, porque ninguém compra móvel quando está passando fome. Foi quando chegaram as histórias sobre o Rio de Janeiro. Gente que tinha migrado mandava cartas contando maravilhas sobre a cidade maravilhosa, sobre oportunidades de trabalho, sobre salários que pareciam fortuna para quem ganhava centavos. Lá tem emprego para todo mundo que quer trabalhar, contavam os vizinhos que recebiam notícias dos parentes. Tem fábrica, tem comércio, tem chance de crescer na vida. Meu pai passou semanas andando pelo quintal de madrugada, mastigando um palito de fósforo usado, pensando numa decisão que sabia que mudaria nossa vida para sempre. Minha mãe não falava nada, mas eu via a preocupação nos olhos dela quando ela contava e recontava as moedas guardadas numa lata de goiabada velha. Via como ela olhava para mim, imaginando como seria me tirar do meu chão, dos meus sonhos, da minha escola. A decisão veio numa noite abafada de agosto, quando o calor não dava trégua nem com a chegada da madrugada. Estávamos sentados no terreiro, tentando pegar uma brisa que não vinha, quando meu pai limpou a garganta daquele jeito que homem faz quando vai dizer algo importante. Francisca, acho que chegou a hora da gente partir. Não dá mais para ficar aqui vendo nossa família definhar. Minha mãe suspirou fundo, daquele jeito que mulher suspira quando sabe que a vida vai mudar para sempre e não há volta. E a Esmeralda? Ela perguntou, a voz carregada de uma tristeza que eu sentia no meu próprio peito. Ela está quase terminando os estudos. Tem sonhos, tem planos. Os sonhos dela vão ter que tomar outro rumo. Meu pai respondeu, a voz pesada como chumbo. Mas no Rio de Janeiro, talvez ela tenha oportunidades melhores. Estude numa escola maior, trabalhe num hospital de verdade, tenha um futuro que aqui não conseguimos dar. E foi assim que, em setembro de 1969, juntamos nossa vida inteira em 3 baús de madeira que meu pai construiu especialmente para a viagem. Amarramos tudo num caminhão pau de arara, lotado de retirantes como nós, pessoas que deixavam suas raízes para trás em busca de uma esperança que talvez nem existisse. A despedida da nossa casinha foi como arrancar um pedaço da alma. Olhei para cada cantinho onde vivi minha infância e juventude, sabendo que talvez nunca mais voltasse. A viagem foi um martírio que durou 4 dias e 3 noites intermináveis, espremidos como gado no caminhão, respirando poeira, suor e desespero, comendo apenas o que minha mãe conseguiu preparar. Rapadura, farinha, água morna em garrafas de refrigerante reutilizadas. Eu olhava pela lateral do caminhão, vendo minha terra querida ficar cada vez mais distante, e sentia um aperto no peito que parecia que ia me sufocar. O Rio de Janeiro nos recebeu com toda sua grandeza assustadora e indiferente. Prédios enormes que pareciam querer tocar as nuvens, trânsito barulhento que não parava nem de madrugada, multidões correndo para todos os lados, como se todo mundo estivesse atrasado para o fim do mundo. O cheiro era completamente diferente do que conhecíamos. Não tinha mais o perfume de terra molhada após a chuva, de capim-santo, de flores do ipê. Era um cheiro de mar misturado com fumaça, de muita gente vivendo apertada, de sonhos adiados. Nos estabelecemos numa favela na Zona Norte, num barraco de madeira e lona que dividíamos com outra família de nordestinos, os Pereira, que tinham chegado alguns meses antes e se tornaram nossos guias naquele mundo novo e assustador. Meu pai conseguiu emprego numa construção civil, saindo de casa às 5 da manhã e voltando às 9 da noite, sempre coberto de massa corrida e tinta, sempre exausto, mas sempre grato por ter encontrado trabalho. Minha mãe arrumou serviço como doméstica numa casa grande em Copacabana, pegando 3 conduções para chegar lá, saindo no escuro e voltando no escuro também. Eu, tive que abandonar o sonho de terminar os estudos para trabalhar numa fábrica de roupas, ganhando uma miséria, mas ajudando nas despesas da casa. Os sonhos de ser enfermeira ficaram guardados numa gaveta do coração, esperando um tempo melhor que talvez nunca chegasse. As mãos que sonhavam em curar feridas, agora costuravam vestidos para mulheres que eu nunca veria usando.
Foi nessa fábrica de roupas que conheci Antônio, um rapaz de 28 anos que trabalhava na seção de corte. Ele era diferente dos outros homens que conhecia no trabalho. Tinha estudado até o terceiro colegial, sabia conversar sobre política, literatura, coisas que me fascinavam. Era bonito de uma forma simples, tinha mãos grandes e fortes de quem sabia trabalhar, e nos olhos uma gentileza que me tranquilizava. Um dia vou ter minha própria confecção, Esmeralda. Ele me dizia durante o intervalo do almoço, sentados no pátio da fábrica. Vou dar uma vida digna para você. Uma casa com quintal, onde você possa plantar suas flores, filhos brincando no terreiro. Você não vai precisar trabalhar que nem sua mãe, apenas se quiser. Namoramos por 3 anos, sempre com o respeito que meus pais me ensinaram a exigir e que ele sabia oferecer. Antônio vinha jantar em casa nos domingos. Ajudava meu pai a consertar coisas no barraco. Trazia flores baratas, mas escolhidas com carinho para minha mãe. Conquistou minha família com aquele jeito honesto, trabalhador, sonhador, que lembrava os homens bons da nossa terra. Casamos em fevereiro de 1973, numa cerimônia simples na igreja do bairro. Eu com um vestido que minha mãe costurou com um tecido que sobrou da fábrica. Ele usava um terno emprestado de um primo, mas estava mais bonito que qualquer galã de cinema. Não tivemos festa grande, nem dinheiro para isso, mas tivemos algo muito mais valioso: a bênção dos meus pais e a certeza de que estávamos construindo algo sólido e verdadeiro. Nossa primeira casa foi um cômodo pequeno na mesma favela, dividido por uma cortina que separava onde dormíamos de onde vivíamos. Banheiro dividido com outras 4 famílias. Água que faltava mais do que sobrava. Luz que piscava como pisca-pisca de Natal o ano inteiro. Mas era nosso cantinho, nosso começo, nosso primeiro passo numa vida que estávamos construindo juntos. Antônio continuava na fábrica durante o dia e fazia bicos como alfaiate nos finais de semana, costurando roupas para os vizinhos, juntando cada centavo para realizar o sonho da confecção própria. Eu costurava para fora também, fazendo vestidos de festa, roupas de bebê, qualquer coisa que desse uns trocados extras. Trabalhávamos de sol a sol, mas sempre com um objetivo, sempre sonhando com dias melhores. Em 1974, nosso primeiro filho nasceu. Carlos, um menino lindo, cheio de saúde, com os olhos espertos do pai e a teimosia da mãe. Antônio chorou quando pegou o bebê no colo pela primeira vez, prometendo que seria um pai presente, dedicado, diferente de muitos homens daquela época que achavam que criar filho era só responsabilidade da mulher. Esse menino vai ter estudo, Esmeralda, ele dizia, ninando Carlos até tarde da noite. Vai ser doutor, engenheiro, o que ele quiser ser. Não vai precisar quebrar as costas, como o pai, para ganhar a vida. Em 1976, 2 anos após o nascimento do Carlos, nossa alegria se multiplicou com a chegada do segundo filho, Rafael, uma criança doce, mais quieta que o irmão, mas com um sorriso que derretia qualquer coração. Agora éramos 4, numa casa que mal cabia 2. Mas o amor que havia entre aquelas paredes fazia qualquer espaço parecer imenso. Antônio trabalhava ainda mais, pegando turnos extras na fábrica, costurando até altas horas, sempre com aquele sonho, fixo na cabeça de ter o próprio negócio. Mais 2 anos, Esmeralda, ele dizia, contando e recontando o dinheiro guardado numa caixa de sapatos escondida atrás de um tijolo solto na parede. Mais 2 anos juntando dessa forma e conseguimos alugar um ponto comercial, comprar as máquinas, começar nossa própria história. Os olhos dele brilhavam quando falava do futuro, e eu acreditava em cada palavra, porque via o esforço que ele fazia todos os dias. Mas a vida, meus queridos, tem essa mania terrível de testar nossa força quando achamos que estamos conseguindo caminhar. Em 1977, quando Carlos estava com 3 anos e Rafael com 1, uma crise econômica atingiu o país e as fábricas começaram a demitir funcionários aos montes. Antônio, que sempre foi pontual, dedicado, respeitado pelos patrões, chegou em casa numa sexta-feira com o rosto devastado e uma carta de demissão na mão. Me mandaram embora, Esmeralda, ele disse, sentando pesado na única cadeira que tínhamos, a voz saindo como se cada palavra doesse na garganta. Cortaram metade do pessoal. Disseram que é culpa da economia, que quando melhorar talvez me chamem de volta.
Mas não podemos esperar, talvez. Não podemos alimentar as crianças com talvez. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, nós dois ficamos acordados conversando sobre o que fazer, como sobreviver, para onde ir. O dinheiro guardado para a confecção teria que ser usado para comer, para comprar leite, para as crianças, para pagar o aluguel do cômodo. Todos os sonhos que tínhamos construído juntos pareciam estar desmoronando como castelo de areia na maré alta. Antônio passou semanas batendo de porta em porta, procurando emprego em qualquer lugar que quisesse receber alguém com sua experiência. Fábricas, lojas, mercados, oficinas, em todos os lugares a resposta era a mesma. Não estamos contratando agora, deixa o nome que se aparecer alguma coisa entramos em contato. Mas o contato nunca chegava e o desespero crescia a cada dia que passava. Foi quando uma vizinha, Dona Marlene, mulher já experiente nos caminhos da vida, veio conversar comigo, enquanto eu estendia as roupas no varal coletivo da favela. Esmeralda, minha filha, sei que vocês estão passando aperto. Conheço uma família rica lá em Ipanema que está procurando casal para trabalhar. Ele como motorista, ela como doméstica. Oferecem casa pequena nos fundos, salário para os dois, vale alimentação. Olhei para ela como se fosse uma salvação descida do céu. Dona Marlene, a senhora tem certeza? Eles aceitariam a gente com as crianças? Ela balançou a cabeça que sim, explicando que os patrões, Dr. Fernando e Dona Cristina, eram pessoas de bom coração, que inclusive preferiam funcionários com família, porque consideravam mais responsáveis. Naquela mesma tarde, Antônio e eu fomos até Ipanema conversar com os possíveis patrões. A casa era um sobrado imenso, com jardim que parecia praça, pública, piscina que brilhava azul como o céu, móveis que custavam mais que nosso barraco inteiro. Dr. Fernando era advogado. Dona Cristina trabalhava numa galeria de arte. Tinham 2 filhos adolescentes e precisavam de pessoas de confiança para cuidar da casa e da família. Vocês parecem pessoas sérias, honestas, Dona Cristina disse depois de conversar conosco por quase 1 hora, perguntando sobre nossa história, nossos planos, como cuidávamos das crianças. A casa dos fundos tem 2 quartos pequenos, cozinha, banheiro. Não é luxo, mas é digno. As crianças podem brincar no quintal, tem muito espaço. O que acham? Era como se tivéssemos ganhado na loteria. Salário fixo para os 2, casa para morar sem pagar aluguel, ainda por cima num bairro nobre onde Carlos e Rafael poderiam estudar em escolas melhores quando chegasse a idade. Aceitamos na hora, sabendo que era uma oportunidade que talvez não aparecesse de novo. Nos mudamos para Ipanema em março de 1978, levando nossa vida inteira em 2 sacos de roupas e alguns poucos objetos pessoais. A casa dos fundos era pequena mesmo, mas tinha água encanada que não faltava, luz elétrica que não piscava. Um quintal só nosso onde as crianças podiam brincar sem perigo. Era o paraíso comparado ao que conhecíamos. Antônio se adaptou rapidamente ao trabalho de motorista, dirigindo o carro dos patrões, levando os filhos deles para a sua escola, fazendo compras, cuidando dos carros como se fossem joias preciosas. Dr. Fernando ensinou ele a dirigir melhor, a entender de mecânica básica. Tratava ele com respeito, sempre perguntando sobre nossa família, sobre os planos para as crianças. Eu cuidava da casa grande com dedicação total, limpando cada cantinho como se fosse minha própria casa, cozinhando pratos que Dona Cristina me ensinava, aprendendo sobre vinhos, sobre como receber visitas importantes, sobre como cuidar de objetos caros sem danificar. Era como se estivesse estudando numa universidade da vida doméstica, aprendendo coisas que jamais imaginei que saberia um dia. Os anos passaram tranquilos e prósperos. Carlos e Rafael cresceram brincando no quintal grande, estudando numa escola particular, onde os patrões conseguiram bolsas para eles, aprendendo inglês, computação, coisas que nós nunca tivemos oportunidade de aprender. Eram meninos educados, respeitosos, com sonhos grandes e possibilidades reais de realizá-los. Em 1983, quando Carlos estava com 9 anos e Rafael com 7, nossa família ganhou mais um membro. Patrícia, uma menina linda como boneca, com cachos dourados e olhos azuis, que não sabíamos de onde tinham vindo na nossa família. Dona Cristina ficou encantada com a bebê,
sempre oferecendo roupinhas caras que os filhos dela não usavam mais, brinquedos importados, tudo do melhor para nossa pequena. Esmeralda, essa menina vai ser uma princesa, ela dizia, pegando Patrícia no colo e fazendo gracinhas. Vou dar aulas de piano para ela quando crescer, vou ensinar francês, pintura. Ela tem potencial para ser uma grande artista. E realmente começou a tratar nossa filha como se fosse da própria família, com um carinho que me emocionava todos os dias. Antônio havia conseguido juntar dinheiro suficiente para finalmente realizar o sonho antigo da confecção própria. Nos fins de semana, ele alugava uma pequena sala comercial numa rua movimentada da Tijuca e começou a produzir roupas sob encomenda. Eu ajudava costurando em casa durante as horas vagas e, aos poucos, o negócio começou a crescer. Agora sim, Esmeralda, ele dizia, contando os primeiros lucros da confecção. Daqui a alguns anos, vamos poder sair daqui, ter nossa casa própria, dar uma vida ainda melhor para as crianças. O sacrifício está valendo a pena. Em 1985, nossos planos pareciam estar se realizando perfeitamente. A confecção prosperava, as crianças eram excelentes estudantes, nossa relação com os patrões era de amizade verdadeira, não apenas trabalho. Carlos já falava em ser engenheiro, Rafael sonhava em ser veterinário, Patrícia encantava todo mundo com sua inteligência precoce. Mas foi nesse momento de tranquilidade que o destino começou a tecer a trama terrível que mudaria nossa história para sempre. Dr. Fernando começou a receber ameaças por causa de um processo judicial muito importante que estava conduzindo. Era um caso contra uma empresa poderosa que estava poluindo um rio inteiro, matando peixes, envenenando comunidades ribeirinhas. É um caso que pode mudar muita coisa, Antônio, Dr. Fernando explicou para meu marido numa tarde. Se eu conseguir provar o que suspeito, essa empresa vai ter que pagar uma indenização milionária e parar com a poluição. Mas eles não querem que isso aconteça de jeito nenhum. As ameaças começaram por telefone, recados anônimos dizendo que ele devia abandonar o caso se quisesse continuar vivendo. Depois começaram a aparecer carros, estranhos na rua, homens fotografando a casa, seguindo o Dr. Fernando quando ele saía. A família toda ficou apavorada e Antônio passou a fazer o papel de segurança além de motorista. Se acontecer alguma coisa comigo, Antônio, você cuida da minha família, Dr. Fernando pediu numa conversa séria. Vocês são as únicas pessoas em quem confio completamente neste mundo. Sei que protegeriam minha esposa e meus filhos como se fossem sua própria família. A tensão na casa ficou insuportável durante semanas. Dona Cristina mal saía do quarto. Os filhos adolescentes foram mandados para a casa de parentes em outra cidade. E nós ficamos praticamente sozinhos, cuidando daquela casa enorme e assombrada pelo medo. Foi numa quinta-feira chuvosa de junho de 1985 que o pesadelo começou de verdade. Antônio estava levando o Dr. Fernando para o fórum quando o carro foi interceptado por 2 veículos numa rua deserta. Homens armados desceram e obrigaram eles a irem para um lugar que nunca descobrimos onde era. Dr. Fernando nunca mais voltou para casa. Seu corpo foi encontrado 3 dias depois numa mata. E Antônio chegou em casa na madrugada, machucado, traumatizado, com os olhos de quem tinha visto o inferno de perto. Ele nunca conseguiu contar exatamente o que aconteceu naqueles 3 dias. Apenas chorava quando tentava falar sobre o assunto. Eles me soltaram porque eu não era ninguém importante, Esmeralda. Foi tudo que conseguiu dizer. Mas, doutor? Fernando, eles fizeram coisas terríveis com ele antes de acabar com tudo. E me obrigaram a assistir tudo para eu contar para a Dona Cristina que a mesma coisa ia acontecer com ela e os filhos se ela não parasse de mexer no processo. O funeral de Dr. Fernando foi o dia mais triste que já vivi até então. Dona Cristina estava devastada. Os filhos adolescentes choravam como crianças pequenas. E eu não conseguia parar de pensar que nossa vida segura e tranquila tinha acabado junto com a vida daquele homem bom que nos tratava como família. 3 semanas depois do funeral, Dona Cristina nos chamou para uma conversa que eu sabia que mudaria tudo. Esmeralda, Antônio, vocês sabem o quanto amo vocês, mas não posso mais ficar nesta casa, nesta cidade, nesta vida. Vou me mudar com os meninos para o interior de Minas, para a casa da minha mãe. Vou vender tudo aqui e tentar recomeçar. E nós, Dona Cristina? Perguntei com a voz embargada. Para onde vamos?
Com as crianças? Ela chorou quando respondeu que não poderia nos levar junto, que onde ia morar não tinha espaço, que infelizmente teria que encerrar nosso trabalho ali. Mas vou dar uma indenização generosa para vocês, ela prometeu. Dinheiro suficiente para alugar uma casa boa, manter as crianças na escola, começar a vida de novo. Vocês merecem isso e muito mais depois de tudo que passamos juntos. E foi assim que, em agosto de 1985, depois de 7 anos vivendo em segurança e prosperidade, voltamos para a realidade dura da vida. Com o dinheiro da indenização, alugamos uma casa simples na Zona Norte, numa região que não era favela, mas também estava longe de ser bairro nobre. Antônio conseguiu expandir a confecção, e eu voltei a costurar em casa para ajudar nas despesas. Mas nada mais foi como antes. Antônio ficou com sequelas daqueles 3 dias de cativeiro que nunca conseguimos entender completamente. Tinha pesadelos todas as noites, acordava gritando, suando frio, falando nomes de pessoas que não conhecíamos. Durante o dia ficava nervoso com qualquer barulho estranho, sempre olhando por cima do ombro, sempre achando que alguém estava nos seguindo. Os primeiros anos na casa nova foram de luta constante para manter a família unida, enquanto Antônio lutava contra os demônios que aqueles 3 dias de cativeiro plantaram na mente dele. A confecção até prosperava, mas ele tinha dificuldade para se concentrar, ficava irritado com facilidade. Qualquer cliente que falasse um pouco mais alto já deixava ele em pânico, achando que eram os mesmos homens que tinham torturado ele e matado o Dr. Fernando. Carlos, que em 1987 estava com 13 anos, começou a perceber que o pai não era mais o mesmo homem forte e seguro de antes. O menino, que sempre foi esperto demais para a idade, começou a questionar por que o pai acordava gritando no meio da noite, por que chorava escondido quando achava que ninguém estava vendo, que bebia cada vez mais para conseguir dormir. Mãe, o que aconteceu mesmo com o papai naqueles dias? Carlos me perguntou numa tarde, enquanto me ajudava a dobrar roupas da confecção. Eu não sabia o que responder, porque nem eu sabia direito o que tinha acontecido. Antônio nunca conseguiu falar sobre o assunto sem ter uma crise de pânico terrível. Seu pai passou por momentos muito difíceis, filho. Foi tudo o que consegui dizer. Às vezes, quando os homens passam por coisas muito ruins, eles ficam machucados por dentro, num lugar que não dá para ver nem curar com remédio. Rafael, com 11 anos, era mais sensível que o irmão e sentia todas essas tensões de forma ainda mais intensa. Começou a ter problemas na escola, notas baixas, dificuldade para se concentrar, pesadelos também. Era como se o trauma do pai estivesse contaminando toda a família, como uma doença invisível que se espalhava pelos corações de todos nós. Patrícia, com apenas 4 anos, ainda não entendia o que estava acontecendo, mas sentia o clima pesado da casa. Parou de ser aquela criança alegre e falante que encantava todo mundo. Virou uma menina quieta, grudada na minha saia, com medo de tudo e de todos. Em 1988, a situação ficou insustentável quando Antônio começou a beber todos os dias, não apenas para dormir, mas para conseguir funcionar durante o dia também. A confecção começou a ter problemas, porque ele não conseguia mais atender os clientes direito, fazia orçamentos errados, esquecia compromissos importantes. Esmeralda, eu não consigo mais, ele me disse numa noite, chorando como criança. Toda vez que fecho os olhos, vejo aqueles homens, ouço os gritos do Dr. Fernando, sinto o cheiro de sangue. Não consigo mais viver assim. Não consigo mais ser homem, pai, marido. Estou falhando com todos vocês. Tentei conseguir ajuda médica para ele, mas naquela época não se falava em trauma, em estresse pós-traumático, em tratamento psicológico, para esse tipo de coisa. Os médicos do posto de saúde apenas receitavam remédios para dormir e diziam que era uma fase que ia passar. Mas não passava, só piorava. Foi quando Carlos, que estava com 14 anos, começou a faltar aulas para trabalhar e ajudar nas despesas da casa. Mãe, alguém precisa assumir as responsabilidades que o pai não consegue mais, ele disse com uma maturidade assustadora para a idade. Não posso ficar de braços cruzados vendo nossa família se destruir. Emílio, tentei impedir. Disse que ele era apenas uma criança, que tinha que estudar, que não era responsabilidade dele sustentar a família. Mas Carlos já tinha tomado a decisão na cabeça dele.
Conseguiu emprego numa oficina mecânica como ajudante, ganhando pouco, mas com a promessa de que poderia aprender a profissão e crescer no serviço. Quando eu crescer e ficar rico, vou cuidar de todos vocês. Ele prometia, trazendo para casa os primeiros salários, orgulhoso como um homem feito. Vou comprar uma casa grande, vou pagar tratamento caro para o papai, vou dar estudo bom para o Rafael e para a Patrícia. Rafael, vendo o irmão mais velho trabalhando, também quis abandonar os estudos para ajudar, mas eu não permiti de jeito nenhum. Um filho fora da escola já é demais, disse para ele. Você vai continuar estudando e vai ser alguém na vida através do conhecimento, não do trabalho pesado. Em 1989, quando Carlos estava com 15 anos, aconteceu algo que mudou completamente o rumo da nossa história. Ele chegou em casa numa sexta-feira com muito mais dinheiro do que ganhava na oficina, vestindo roupas novas, com um relógio no pulso e um sorriso no rosto que eu não via há anos. Mãe, consegui um trabalho melhor, ele disse, mostrando as notas de dinheiro. Um trabalho que paga muito bem e vai resolver todos os nossos problemas. Quando perguntei que trabalho era esse, ele ficou evasivo. Disse apenas que era numa empresa de transporte, que fazia entregas especiais para pessoas importantes. Eu tinha um pressentimento ruim no coração, mas a situação financeira estava tão desesperadora que não quis questionar muito. Antônio bebia cada vez mais, a confecção estava praticamente falida, as contas da casa atrasando, e ali estava meu filho mais velho, trazendo a solução para todos os problemas. Carlos passou a chegar tarde da noite, sempre com dinheiro, sempre com presentes para todos nós. Comprou um televisor novo, uma geladeira que funcionava direito, roupas bonitas para Rafael e Patrícia, remédios caros para Antônio. Era como se tivéssemos ganhado na loteria, mas algo no meu coração de mãe dizia que esse dinheiro tinha um preço alto demais. Um dia, organizando as roupas dele para lavar, encontrei um objeto pequeno e pesado embrulhado numa camisa. Quando abri, quase desmaiei. Era uma arma, pequena, mas suficiente para acabar com uma vida. Entendi naquele momento que meu filho de 15 anos estava envolvido em algo muito perigoso. Confrontei Carlos naquela mesma noite, mostrando a arma e exigindo explicações. Mãe, não é o que a senhora está pensando, ele disse tentando me acalmar. É só para proteção. O trabalho que eu faço é perigoso, mas não é nada ilegal. Transporto coisas valiosas, preciso me proteger de assaltantes. Que tipo de coisas valiosas, Carlos? Insisti, sabendo que ele estava mentindo. Por que uma empresa séria contrataria um menino de 15 anos para transportar coisas tão valiosas assim? Por que paga tanto dinheiro para um trabalho que deveria ser feito por homem adulto? Ele ficou calado por um longo tempo, olhando para o chão, mexendo nervoso nas mãos. Finalmente levantou o rosto e me olhou nos olhos com uma tristeza que partiu meu coração. Mãe, a senhora sabe qual é a nossa situação. O pai não consegue mais trabalhar direito. Rafael e Patrícia precisam estudar. A casa está caindo aos pedaços. Eu faço o que preciso fazer para manter nossa família de pé. Mesmo que isso signifique se envolver com bandidos? Perguntei já sabendo a resposta. Mesmo que isso signifique colocar sua vida em risco? Mesmo que isso signifique quebrar o coração da sua mãe, que sonhava ver você formado, casado, com filhos, vivendo uma vida honesta? Mãe, honestidade não paga conta, não compra comida, não cura doença. Ele respondeu com uma dureza que assustou. Olha o papai aí, homem mais honesto do mundo. E onde isso levou ele? Olha onde isso levou. Nossa família. Eu não vou ficar de braços cruzados vendo todo mundo passar necessidade só para manter a consciência limpa. Naquela noite, chorei como nunca tinha chorado na vida. Chorei pelo menino doce e sonhador que perdi. Chorei pelo homem perigoso que estava nascendo no lugar dele. Chorei por uma família que estava se despedaçando, apesar de todos os meus esforços para mantê-la unida. Tentei conversar com Antônio sobre o assunto, mas ele estava sempre bêbado demais para entender a gravidade da situação. O menino está trabalhando, Esmeralda. Ele falava de língua enrolada. Está ajudando a família. Que mal tem nisso? Não conseguia ver que nosso filho estava se perdendo no mundo do crime. Rafael começou a idolatrar o irmão mais velho, impressionado com o dinheiro que ele trazia, com as roupas bonitas, com o respeito que recebia na rua. Quando eu crescer, quero trabalhar igual ao Carlos, ele me disse um dia.
e eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Você não vai trabalhar igual ao seu irmão, disse para ele com toda a firmeza que consegui reunir. Você vai estudar, vai ser engenheiro, médico, advogado, qualquer coisa, menos se meter com essa vida perigosa que seu irmão escolheu. Mas mãe, olha quanto dinheiro ele ganha, Rafael insistiu. Olha como ele está ajudando nossa família. Se ele não tivesse esse trabalho, estaríamos passando fome. Era verdade, mas também era a verdade mais dolorosa que já ouvi na vida. Meu filho mais velho estava se sacrificando, se arriscando, se perdendo para salvar o resto da família. E o pior é que estava funcionando. Nunca tivemos tanto dinheiro, tanta comida na mesa, tantas coisas boas. Mas eu sabia que era uma bomba relógio. Uma hora ou outra, a vida que Carlos tinha escolhido ia cobrar o preço. E quando isso acontecesse, nossa família seria destroçada de uma forma que talvez nunca conseguíssemos nos recuperar. Em dezembro de 1989, meus temores começaram a se confirmar quando Carlos chegou em casa machucado, com um corte no rosto e uma bala de raspão no braço. Foi só um mal-entendido no trabalho, mãe, ele disse, tentando parecer calmo enquanto eu limpava o ferimento. Nada demais, já passou. Carlos, pelo amor de Deus, sai dessa vida antes que seja tarde demais, implorei, segurando o rosto dele entre as minhas mãos. Você é um menino ainda. Tem a vida inteira pela frente. Não joga tudo fora por causa de dinheiro. Mãe, eu não posso. Sair agora, ele respondeu. E pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. As pessoas com quem trabalho não gostam quando alguém quer sair. E além disso, nossa família precisa de mim. Quem vai sustentar vocês se eu parar? Foi quando entendi que Carlos não estava apenas trabalhando para bandidos, ele estava preso naquela vida como um animal numa armadilha. Queria sair, mas não podia. Queria voltar a ser o menino sonhador de antes, mas não conseguia mais. Estava perdido num mundo onde a única saída, muitas vezes, é a morte. O ano de 1990 começou com uma tragédia que abalou nossa família até os alicerces. Antônio, que há anos lutava contra os demônios do passado com a ajuda do álcool, sofreu um acidente de carro numa madrugada chuvosa de janeiro. Estava voltando de um bar quando perdeu o controle do veículo numa curva. O impacto foi tão violento que ele morreu na hora, sozinho, numa estrada escura, longe de todos nós que o amávamos, apesar de todos os problemas. O velório foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Ver meu marido ali, tão jovem ainda, apenas 45 anos, destruído por traumas que nunca conseguiu superar, foi como perder um pedaço da minha própria alma. Carlos, que tinha apenas 16 anos, assumiu a postura do homem da casa, organizando tudo, pagando as despesas do funeral, cuidando de mim e dos irmãos menores com uma maturidade assustadora. Agora sou eu quem cuida de todos, ele me disse no cemitério, segurando minha mão enquanto desciam o caixão. Prometo que nunca vai faltar nada para a senhora, para o Rafael e para a Patrícia. Podem confiar em mim. E eu acreditei nele, porque naquele momento precisava acreditar em alguém. Precisava de uma força para continuar vivendo. Rafael, que estava com 14 anos, ficou completamente devastado com a morte do pai. Apesar de todos os problemas que Antônio tinha, Rafael sempre foi o filho que mais se apegou a ele, que mais tentou entender sua dor, que mais sofria, vendo ele beber e chorar escondido. Com a morte do pai, Rafael mergulhou numa tristeza profunda que me preocupava muito. Patrícia, com apenas 7 anos, não conseguia entender direito por que o papai tinha ido embora para sempre. Ficava perguntando quando ele ia voltar, se podia mandar carta para ele no céu, se Deus tinha telefone para ela poder falar com ele. Cada pergunta inocente era como uma facada no meu coração de mãe, que não sabia como explicar a morte para uma criança tão pequena. Com a morte de Antônio, Carlos se sentiu ainda mais responsável pelo sustento da família e mergulhou de cabeça no mundo do crime. Saía de casa de manhã cedo e voltava só de madrugada, sempre com mais dinheiro, sempre com presentes caros, sempre com uma arma diferente escondida nas roupas. Eu sabia que ele estava subindo na hierarquia criminal, ganhando mais responsabilidades e correndo riscos ainda maiores. Em maio de 1990, Carlos chegou em casa com uma notícia que mudou completamente nossa vida. Mãe,
Consegui uma casa melhor para a gente morar, ele disse, mostrando as chaves de uma casa grande num bairro de classe média. 3 quartos, quintal, garagem, numa rua segura onde Rafael e Patrícia podem brincar sem perigo. A casa era realmente bonita, mobiliada com coisas caras, televisão grande, som potente, geladeira duplex, tudo que uma família de classe média alta poderia sonhar. Mas eu sabia que aquele luxo todo tinha sido pago com sangue, com violência, com atividades que podiam destruir meu filho a qualquer momento. Carlos, que tipo de trabalho você está fazendo para conseguir pagar uma casa assim? Perguntei, já imaginando a resposta que não queria ouvir. Mãe, a senhora não precisa se preocupar com isso, ele respondeu, evitando meu olhar. Só precisa saber que agora todos nós vamos ter uma vida melhor. Rafael ficou encantado com a casa nova, principalmente porque tinha um quarto só para ele, com videogame, televisão, tudo que um adolescente poderia desejar. Patrícia estava feliz com o quintal grande, onde podia brincar, e com o quarto cor-de-rosa cheio de bonecas caras que Carlos comprava para ela toda semana. Mas eu não conseguia ficar feliz sabendo de onde vinha todo aquele dinheiro. Toda noite ficava acordada esperando Carlos chegar em casa, com medo de receber uma ligação da polícia ou de alguém me procurando para dar a notícia de que meu filho tinha sido morto. O medo se tornou meu companheiro constante, uma sombra que me seguia para todos os lugares. Em agosto de 1990, meus piores temores quase se confirmaram quando Carlos chegou em casa com 3 tiros, um no ombro, um na perna e um de raspão na cabeça. Estava perdendo muito sangue, mas recusou ir ao hospital porque disse que os médicos teriam que avisar a polícia sobre ferimentos por arma de fogo. Traz toalhas limpas e água quente, mãe, ele pediu, tentando ficar calmo apesar da dor terrível que sentia. Conheço alguém que pode cuidar disso sem fazer perguntas. 2 horas depois, um homem estranho chegou em casa com uma maleta cheia de instrumentos médicos e tratou dos ferimentos de Carlos como se fosse coisa rotineira. Seu filho tem sorte, dona, o homem me disse enquanto costurava os buracos das balas. Alguns centímetros para o lado e ele estaria morto agora. Da próxima vez, pode não ter tanta sorte. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça por semanas, me lembrando constantemente de que Carlos estava vivendo numa linha tênue entre a vida e a morte. Rafael assistiu a tudo escondido atrás da porta do quarto, vendo o irmão mais velho ser tratado como um herói ferido em batalha. A admiração que ele sentia por Carlos cresceu ainda mais, e eu percebi que estava perdendo Rafael também para o mesmo mundo perigoso que tinha engolido meu filho mais velho. Quero ajudar o Carlos no trabalho dele, Rafael me disse alguns dias depois. Já tenho 14 anos, sou esperto, posso aprender rápido. A ideia de ter 2 filhos envolvidos com o crime me desesperou completamente. Você não vai se meter nessa vida, Rafael, disse com toda a firmeza que consegui reunir. Já perdi um filho para esse mundo, não vou perder outro. Você vai continuar estudando e vai ser alguém honesto na vida. Mas mãe, olha como o Carlos cuida de todos nós, Rafael insistiu. Olha essa casa bonita, essas coisas boas que temos. Se eu ajudasse ele, poderíamos ter... Ainda mais, poderíamos dar uma vida melhor para a Patrícia, para a senhora. Não quero uma vida melhor se for preciso vender a alma para conseguir, respondi chorando. Prefiro morar num barraco, mas saber que meus filhos estão seguros e vivos. Mas Rafael já tinha tomado a decisão na cabeça dele. Começou a faltar aulas para ficar perto de Carlos, aprendendo sobre o negócio da família, como eles chamavam. Aos poucos, foi se envolvendo em atividades menores, fazendo pequenas entregas, vigiando movimentos de rivais, ganhando a confiança dos comparsas do irmão mais velho. Carlos tentou me convencer de que Rafael estava apenas ajudando em coisas simples, nada perigoso. Ele só fica de olho na rua, mãe, avisa quando vê polícia ou pessoas suspeitas. Não se envolve em nada pesado. Mas eu sabia que no mundo do crime não existe nada perigoso. Qualquer envolvimento pode ser fatal. E se essa mensagem já tocou o seu coração de alguma forma, se algo aqui ressoou, com o que você está sentindo nesse exato momento, eu quero te pedir um gesto de carinho. Clique em Valeu Demais para apoiar essa mensagem. É assim que conseguimos continuar trazendo palavras de cura, revelações e esperança para quem mais precisa ouvir.
Em dezembro de 1990, aconteceu algo que mudou para sempre a dinâmica da nossa família. Carlos chegou em casa numa noite com um garoto de aproximadamente 10 anos, magro, sujo, com olhos assustados, de quem sofreu muito na vida. Este é Roberto, Carlos disse, segurando o menino pela mão. Vai morar com a gente a partir de hoje. Como assim vai morar com a gente? Perguntei confusa. Quem é essa criança? Onde estão os pais dele? Carlos explicou que Roberto era filho de uma mulher que trabalhava para o mesmo grupo criminal. Uma mulher que tinha sido morta numa guerra entre facções rivais. Prometemos para ela antes de morrer que íamos cuidar do filho. Carlos disse, acariciando a cabeça do menino. Ele não tem mais ninguém no mundo. Se não cuidarmos dele, vai virar menino de rua, vai passar fome, vai morrer de frio na sarjeta. Meu coração de mãe não conseguiu resistir àquela criança assustada que precisava de cuidado e carinho. Roberto foi recebido em nossa casa como mais um filho, dormindo no quarto com Rafael, ganhando roupas novas, brinquedos, tudo o que uma criança precisa, mas também crescendo num ambiente onde armas eram normais, onde dinheiro vinha do crime, onde a violência era parte do dia a dia. Patrícia, que estava com 7 anos, ficou encantada com Roberto e o tratava como um irmãozinho mais novo. Brincavam juntos no quintal, assistiam desenho na televisão, dividiam lanche na escola. Era bonito de ver aquela amizade inocente florescendo em meio a tanto caos. Mas Roberto trazia consigo as marcas de uma infância traumática. Acordava gritando no meio da noite, tinha medo de ficar sozinho, não conseguia se concentrar na escola. Era uma criança ferida que precisava de muito amor e paciência para se curar. Carlos assumiu Roberto como se fosse seu próprio irmão, ensinando ele a ler melhor, ajudando com os deveres da escola, prometendo que nunca deixaria nada de ruim acontecer com ele. Você agora faz parte da nossa família, Carlos dizia para Roberto. Ninguém vai te machucar enquanto eu estiver vivo. Era irônico ver Carlos sendo tão protetor e carinhoso com uma criança, enquanto se envolvia cada vez mais num mundo que destruía outras crianças, como Roberto todos os dias. Mas essa contradição não passava pela cabeça dele. Para Carlos, ele estava apenas cuidando da família, fazendo o que precisava ser feito para manter todos nós seguros e confortáveis. No final de 1990, nossa família estava completamente transformada. Tínhamos uma casa bonita, dinheiro abundante, tudo o que o dinheiro podia comprar, mas também tínhamos medo constante, segredos perigosos e a certeza de que essa vida não poderia durar para sempre. Rafael e Roberto cresciam vendo Carlos como um herói, um homem que conseguia resolver todos os problemas com dinheiro e poder. Patrícia era a única que ainda mantinha a inocência da infância, brincando com suas bonecas caras, sem entender que elas tinham sido compradas com sangue. Eu, como mãe e matriarca da família, vivia um dilema terrível todos os dias. Por um lado, estava grata pelo conforto que Carlos proporcionava para todos nós. Por outro lado, morria de medo a cada dia que passava, sabendo que nossa prosperidade estava construída sobre uma base muito frágil e perigosa. O ano de 1991 trouxe mudanças ainda mais profundas para a nossa vida, algumas que pareciam bênçãos na época, mas que depois entendi que eram maldições disfarçadas. Carlos, que já estava com 17 anos, havia se tornado uma figura respeitada e temida no mundo do crime carioca. Não era mais apenas um menino fazendo entregas perigosas. Agora comandava um grupo de jovens criminosos e controlava pontos de venda importantes na região. Com o aumento do poder veio também o aumento da paranoia e da violência. Nossa casa, que antes era um refúgio, se transformou numa fortaleza. Carlos instalou grades em todas as janelas, câmeras de segurança, alarmes e sempre tinha homens armados fazendo a vigilância da rua. Vivíamos como prisioneiros no nosso próprio lar, cercados por luxo, mas também por medo constante. Rafael, que havia completado 15 anos, não conseguia mais esconder que estava profundamente envolvido com as atividades do irmão. Chegava em casa com roupas caras, correntes de ouro no pescoço, tênis importados que custavam mais que o salário de um trabalhador honesto. Quando questionado sobre de onde vinham essas coisas, sempre respondia que Carlos comprava tudo para ele. Mãe, não adianta mais tentar me impedir, Rafael me disse numa conversa difícil que tivemos em março de 1991.
Já estou dentro dessa vida há meses. Já sei como funciona, já conheço as pessoas, já assumi compromissos. Não tem mais volta. Ainda tem volta sim, meu filho, implorei, segurando as mãos dele entre as minhas. Você ainda é muito jovem. Pode sair dessa vida, estudar, trabalhar honestamente, construir uma família longe de toda essa violência. E viver ganhando miséria o resto da vida? Ele respondeu com uma dureza que me assustou. Mãe, a senhora quer que eu seja como o papai era? Trabalhando que nem condenado para ganhar centavos, se humilhando para patrão rico, sofrendo por causa de trauma que os outros plantaram na cabeça dele? Aquelas palavras me doeram mais que qualquer tapa no rosto. Rafael estava usando a tragédia do próprio pai para justificar suas escolhas erradas, transformando Antônio numa lição sobre por que não valia a pena ser honesto. Era como se estivesse pisoteando a memória do homem que nos deu a vida. Roberto, que estava com 11 anos, observava tudo com atenção de criança esperta demais para a idade. Via Carlos e Rafael voltando para casa com dinheiro fácil, presentes caros, histórias de aventuras perigosas que pareciam filmes de ação. Para um menino que cresceu vendo miséria e violência, aquilo parecia o paraíso na terra. Quando eu crescer, quero trabalhar igual ao Carlos e ao Rafael. Roberto me disse um dia, enquanto brincava com um carrinho de controle remoto que Carlos tinha dado para ele. Quero ter muito dinheiro, quero comprar coisas bonitas para você, dona Esmeralda. Você não vai trabalhar igual a eles, Roberto, disse com firmeza. Você vai estudar, vai ser engenheiro, médico, professor, qualquer coisa honesta. Não vou permitir que mais um menino desta casa se perca nesse caminho sem volta. Patrícia, com 8 anos, era a única que ainda vivia numa bolha de inocência protegida por todos nós. Estudava numa escola particular cara, tinha aulas de piano, balé, inglês, tudo que uma menina de família rica poderia ter. Não fazia ideia de onde vinha o dinheiro para pagar tudo isso, e todos fazíamos questão de manter essa inocência intacta. Em junho de 1991, nossa vida tomou uma direção ainda mais perigosa, quando Carlos se envolveu numa guerra territorial com uma facção rival. Era uma disputa por pontos de venda lucrativos. E Carlos, apesar da juventude, era visto como uma ameaça séria pelos criminosos mais antigos da região. Mãe, talvez seja melhor mandar Patrícia e Roberto para longe daqui por um tempo, Carlos me disse numa noite, limpando. Uma arma na mesa da cozinha como se fosse coisa normal. As coisas podem ficar feias nos próximos dias. Não quero que eles se machuquem por causa dos meus problemas. Carlos, pelo amor de Deus, você não percebe o que está acontecendo conosco? Explodi, não aguentando mais fingir normalidade. Estamos vivendo como bandidos, com medo, escondidos, preparando as crianças para fugir. Isso não é vida. Isso é inferno. É o preço que pagamos para ter dignidade, ele respondeu, continuando a limpar a arma. Prefiro viver perigosamente sendo respeitado do que viver seguro sendo humilhado. Pelo menos assim posso proteger minha família e dar uma vida boa para vocês. A guerra começou numa manhã de julho, com uma troca de tiros na frente da nossa casa. Eu estava preparando café quando ouvi os primeiros disparos, vidros se estilhaçando, gritos de pânico na rua. Corri para proteger as crianças, jogando Patrícia e Roberto no chão da sala, cobrindo eles com meu próprio corpo. Carlos e Rafael saíram correndo com armas na mão, participando do tiroteio como soldados experientes numa guerra urbana. Por quase 1 hora, nossa rua virou campo de batalha, com balas voando em todas as direções, carros sendo perfurados, vizinhos inocentes correndo para se esconder. Quando tudo terminou, havia 3 mortos na calçada em frente à nossa casa. 2 eram do grupo rival, um era um rapaz de apenas 16 anos que trabalhava com Carlos. Ver aquele menino morto, com a idade que meus filhos tinham, foi como receber uma prévia do que poderia acontecer com Carlos e Rafael. Temos que sair daqui, disse para Carlos quando ele voltou para casa, sujo de sangue que não sei se era dele ou de outros. Não posso mais criar crianças num lugar onde pode ter tiroteio a qualquer hora. Patrícia e Roberto merecem uma infância normal. Não podemos sair agora, mãe, Carlos respondeu, verificando se estava ferido. Se fugirmos, vão pensar que temos medo, que somos fracos. Nasciamento. Próxima semana isso vai estar resolvido, garanto para a senhora. Mas não se resolveu na semana seguinte, nem no mês seguinte.
A guerra se intensificou, com ataques quase diários, mortes de ambos os lados, uma atmosfera de terror que contaminou toda a região. Patrícia começou a ter pesadelos. Roberto voltou a fazer xixi na cama, e eu desenvolvi uma úlcera de tanto estresse. Foi quando tomei uma decisão que mudaria para sempre nossa história. Peguei minhas economias, juntei com dinheiro que consegui tirar das gavetas de Carlos sem ele perceber, e comprei passagens de ônibus para Minas Gerais, onde minha irmã mais nova morava numa cidade pequena e tranquila. Vou levar Patrícia e Roberto para longe daqui, anunciei numa reunião de família em agosto de 1991. Eles vão ficar com minha irmã até essa guerra acabar. Não vou permitir que duas crianças inocentes sejam mortas por causa de briga que não é delas. Carlos tentou me convencer a desistir da ideia, dizendo que podia proteger todos nós, que tinha homens suficientes para garantir nossa segurança. Mas eu já tinha visto mortes demais, sangue demais, violência demais. Meu instinto de mãe e avó gritava que precisava salvar pelo menos as crianças menores. Patrícia chorou muito quando soube que teria que se separar de nós, principalmente de Carlos, a quem adorava como se fosse um pai. Por que não podemos ficar todos juntos? Ela perguntava com aquela voz de criança que não entende por que o mundo dos adultos é tão complicado. Porque às vezes, para proteger quem amamos, precisamos tomar decisões difíceis. Expliquei, arrumando as roupinhas dela numa mala pequena. Você e Roberto vão ficar numa cidade bonita, com ar puro, escola boa, longe de toda essa confusão. Quando tudo se acalmar, vocês voltam para casa. Roberto, que já havia perdido a mãe biológica de forma violenta, ficou apavorado com a ideia de se separar da única família que conhecia. Dona Esmeralda, promete que não vai esquecer de mim? Ele perguntou, agarrado na minha saia. Promete que vai me buscar logo? Claro que vou buscar você, meu filho, prometi, selando com um beijo na testa dele. Vocês são meus filhos do coração, e mãe nunca abandona filho. É só até as coisas melhorarem aqui em casa. A despedida no rodoviária foi uma das cenas mais dolorosas da minha vida. Ver Patrícia e Roberto entrando no ônibus, olhando pela janela com olhos cheios de lágrimas, sabendo que talvez passassem meses até nos vermos novamente, foi como arrancar pedaços do meu coração. Carlos também estava emocionado, mas tentava disfarçar para não parecer fraco diante dos homens que o acompanhavam. Cuida bem deles, tia, ele pediu para minha irmã ao telefone. Qualquer coisa que precisarem, pode me ligar que eu mando dinheiro na hora. Com Patrícia e Roberto em segurança, nossa casa ficou ainda mais parecida com um quartel militar. Apenas homens armados, reuniões constantes para planejar ataques e defesas, telefones tocando a toda hora com informações sobre movimentos inimigos. Eu me sentia como uma estranha na minha própria casa. Rafael, que agora tinha 15 anos, assumiu responsabilidades ainda maiores na organização criminosa comandada por Carlos. Era ele quem coordenava as vigílias, quem checava as armas, quem interrogava pessoas suspeitas de serem espiões do grupo rival. Com apenas 15 anos, já tinha matado pelo menos 3 pessoas. Mãe, o Rafael está virando um monstro, confiei para uma vizinha numa das poucas vezes que saí de casa naqueles dias. Ontem vi ele torturando um garoto que tentou roubar no nosso território. Torturando e sorrindo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A guerra durou até outubro de 1991, terminando com a morte do líder da facção rival numa emboscada planejada por Carlos. Com a vitória, nosso grupo assumiu o controle total da região. E Carlos, com apenas 17 anos, se tornou um dos criminosos mais poderosos e temidos da zona norte do Rio de Janeiro. Com o fim da guerra em outubro de 1991, nossa vida entrou numa fase de tranquilidade perigosa, daquelas calmarias que antecedem tempestades ainda piores. Carlos, agora com 17 anos, controlava um império criminoso que rendia milhares de reais por mês. Rafael, seu braço direito com apenas 15 anos, havia se transformado numa versão ainda mais cruel do irmão mais velho, sem os últimos vestígios de humanidade que Carlos ainda preservava. Em dezembro de 1991, trouxe Patrícia e Roberto de volta para casa, acreditando que o pior havia passado. Minha irmã ligava toda semana, dizendo que as crianças perguntavam por nós, que Patrícia chorava todas as noites pedindo para voltar,
que Roberto tinha pesadelos onde nossa família desaparecia para sempre. Mamãe! Patrícia gritou quando me viu no portão, correndo para meus braços como se não nos víssemos há anos, e não apenas 4 meses. Roberto veio logo atrás, mais alto, mais magro, mas com o mesmo sorriso doce que derretia meu coração. Dona Esmeralda, senti tanta saudade que chegou a doer na barriga, ele disse se agarrando em mim. Carlos recebeu as crianças como um pai orgulhoso, carregando Patrícia no colo, mostrando para Roberto os novos brinquedos que havia comprado, prometendo que nunca mais precisariam se separar de nós. Agora somos donos de tudo aqui, ele disse, apontando para a rua que controlava. Ninguém mais vai nos ameaçar, ninguém mais vai tirar nossa família daqui. A casa havia mudado muito nos meses em que as crianças estiveram fora. Agora tinha um arsenal completo no porão. Cofres cheios de dinheiro, sistema de comunicação com rádios profissionais e homens armados fazendo plantão 24 horas por dia. Era mais parecida com sede de organização criminosa do que com um lar. Rafael havia mudado tanto que até Patrícia estranhou quando o viu. Por que o Rafa está com essa cara séria? Ela me perguntou baixinho. Ele não? Sorri mais como antes. E era verdade. Rafael tinha perdido completamente a doçura da adolescência. Virou um homem duro, frio, calculista, capaz de tomar decisões brutais sem hesitar. Roberto, que sempre foi muito observador, logo percebeu que nossa casa funcionava como uma empresa do crime. Via homens chegando a toda hora com malas de dinheiro, escutava conversas sobre acertos de contas, eliminação de problemas, expansão de território. Para um menino de 11 anos esperto como ele, não era difícil entender do que se tratava. Dona Esmeralda, quando eu crescer, também vou trabalhar com o Carlos? Roberto me perguntou um dia enquanto brincava no quintal. Quero ajudar nossa família também. Quero ser importante como ele. O coração quase parou quando ouvi essas palavras. Era como ver o futuro se repetindo. Mais uma criança sendo seduzida pelo poder e pelo dinheiro fácil. Você não vai trabalhar com o Carlos, Roberto, disse com toda a firmeza que consegui reunir. Você vai estudar, vai ser médico, engenheiro, professor, alguma profissão que ajude as pessoas de verdade. O trabalho do Carlos é muito perigoso para crianças. Mas o Rafael trabalha com ele e não é criança, Roberto insistiu. E ganha muito dinheiro, compra roupas bonitas, todo mundo respeita ele na rua. Era impossível argumentar contra aquilo, porque era verdade. Rafael tinha poder, dinheiro, respeito, tudo que um adolescente da periferia poderia desejar. Em fevereiro de 1992, aconteceu algo que abalou profundamente nossa família, mas também revelou o lado mais humano que ainda existia em Carlos. Uma operação policial matou 3 homens do nosso grupo, incluindo Marcelo, um rapaz de 19 anos que havia se tornado o melhor amigo de Carlos nos últimos anos. Carlos chorou pela primeira vez desde criança, quando soube da morte do amigo. Era como se fosse meu irmão, mãe, ele disse, soluçando como um menino que um dia foi. Crescemos juntos nessa vida. Passamos por tudo juntos. Agora está morto por causa de uma bala perdida numa operação que nem era para ele. Ver Carlos chorando me fez perceber que ainda havia esperança de salvá-lo. Por baixo de toda aquela armadura de criminoso poderoso, ainda existia o menino sensível que um dia sonhou em ser engenheiro. Carlos, isso é um sinal, disse para ele. Deus está mostrando que é hora de sair dessa vida antes que seja tarde demais. Não posso sair agora, mãe, ele respondeu, enxugando as lágrimas. Tenho responsabilidades, pessoas que dependem de mim, inimigos que vão aproveitar qualquer sinal de fraqueza. Se eu sair, todo mundo que trabalha comigo vai ficar desprotegido. E se você morrer, o que acontece com essa proteção toda? Questionei. E se a próxima bala não errar o alvo? Quem vai cuidar de Rafael, de Patrícia, de Roberto? Quem vai cuidar de mim na velhice? Essa conversa plantou uma semente de dúvida na cabeça de Carlos, que cresceu pelos meses seguintes. Percebi que ele começou a ficar mais cauteloso, menos disposto a se arriscar, mais preocupado com o futuro da família do que com a expansão dos negócios criminosos. Rafael, por outro lado, ficou mais ambicioso e imprudente. Com 16 anos, queria assumir o controle total das operações. Achava que Carlos estava ficando mole demais, que estava perdendo oportunidades de crescimento por causa de sentimentalismo.
O Carlos não tem mais estômago para essa vida, Rafael comentou comigo numa conversa íntima em março de 1992. Fica pensando demais, hesita na hora de tomar decisões difíceis. Assim não dá para comandar nada neste mundo. Ele está amadurecendo, Rafael, tentei explicar. Está percebendo que violência não resolve tudo, que existem coisas mais importantes na vida do que poder e dinheiro. Coisas mais importantes? Rafael riu com desprezo. Tipo o quê, mãe? Trabalhar igual escravo para patrão rico? Morar em barraco fedorento? Ver a família passar necessidade? Isso que é importante? A divergência entre os irmãos foi crescendo ao longo de 1992, criando uma tensão dentro de casa que todos sentíamos, mas ninguém sabia como resolver. Carlos queria diminuir o ritmo das atividades criminosas e investir o dinheiro em negócios legais. Rafael queria expandir o território e aumentar a violência contra grupos rivais. Em setembro de 1992, a situação explodiu numa discussão violenta entre os irmãos. Você está ficando fraco, Carlos, Rafael gritou durante uma reunião familiar. Está com medo, está perdendo o controle de tudo que construímos. Eu estou pensando no futuro de todos nós, Carlos gritou de volta. Você não percebe que essa vida não tem futuro? Que cedo ou tarde todos nós vamos acabar mortos ou presos. Quero sair dessa enquanto ainda dá tempo. Então saia, Rafael disse com uma frieza que me arrepiou. Mas não atrapalhe quem quer continuar crescendo neste mundo. Passe o comando para mim e vá viver sua vidinha de aposentado. Aos 18 anos, foi nesse momento que percebi que havia perdido Rafael completamente. Ele não era mais meu filho doce e sonhador. Havia se transformado num monstro sedento de poder e violência, incapaz de enxergar além do dinheiro fácil e do respeito imposto pelo medo. Carlos ficou profundamente abalado com aquela discussão. Mãe, acho que cometi um erro terrível, ele me disse naquela noite. Ensinei meu irmão a ser um criminoso, mas esqueci de ensinar ele a ser humano. Criei um monstro que agora não consigo mais controlar. Ainda dá tempo de salvá-lo. Tentei consolá-lo. Rafael ainda é muito jovem. Ainda pode aprender que existem outros caminhos na vida. Mas você precisa dar o exemplo, mostrar que é possível sair dessa vida. E se eu tentar sair e ele resolver me eliminar? Carlos perguntou, expressando um medo que nunca imaginei que fosse possível entre irmãos. No mundo do crime, mãe, não existe família quando se trata de poder. Já vi irmãos se matando. Por muito menos. Aquela pergunta me gelou o sangue, porque percebi que era uma possibilidade real. Rafael havia mudado tanto que talvez fosse capaz de fazer qualquer coisa para manter o controle do império criminoso que ele e Carlos construíram juntos. Em dezembro de 1992, para minha surpresa, Carlos anunciou que havia tomado uma decisão definitiva. Vou me afastar gradualmente dos negócios, ele disse numa reunião com Rafael e os homens de confiança. Quero investir em coisas legais, abrir empresas de verdade, dar um futuro honesto para nossa família. Rafael ouviu tudo em silêncio, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação perigosa. Era como se tivesse esperado por aquele momento há muito tempo, como se já tivesse planos prontos para assumir o comando sozinho. Vocês que me acompanharam até aqui, que dedicaram seu tempo precioso para ouvir esta história tão dolorosa, eu gostaria de pedir para se inscreverem no canal, porque sua companhia significa tudo para uma senhora como eu. Contem nos comentários de onde vocês são, que histórias mais gostam de ouvir aqui no canal. Eu leio cada comentário com carinho, e vocês podem me perguntar qualquer coisa sobre esta história ou outras que já contei. Cada um de vocês faz parte da minha família virtual, e saber que não estou falando sozinha me dá força para continuar compartilhando essas experiências que marcaram minha vida. Nos primeiros meses de 1993, Carlos realmente começou a se afastar do comando direto das atividades criminosas. Passou a responsabilidade operacional para Rafael, mantendo apenas o controle financeiro e as decisões mais importantes. Era uma transição gradual que esperávamos que fosse pacífica e definitiva. O ano de 1993 começou com uma falsa sensação de normalidade que me deixava constantemente em alerta, porque toda mãe sabe quando a calmaria esconde tempestades terríveis. Carlos realmente estava tentando se afastar do mundo do crime, investindo o dinheiro em pequenos negócios legais, uma loja de roupas, um mercadinho, uma oficina mecânica.
Parecia determinado a construir um futuro honesto para todos nós. Rafael, por outro lado, assumiu o comando das operações criminosas com uma sede de poder que me assustava profundamente. Com apenas 17 anos, já dava ordens para homens de 30, 40 anos como se fosse um veterano do crime. A violência que empregava era ainda mais brutal que a de Carlos no auge da vida criminosa. O Rafael está mudando nossa organização completamente. Carlos me confessou numa tarde de março de 1993, enquanto revisávamos as contas dos negócios legais. Está expandindo para territórios perigosos, fazendo inimigos desnecessários, usando uma violência que não precisa. Tenho medo de onde isso vai dar. Então retome o controle. Sugeri, sabendo que era mais fácil falar do que fazer. Você ainda é o líder respeitado, ainda tem homens leais, ainda pode colocar ordem na casa. Não é tão simples? Assim, mãe. Carlos suspirou, passando as mãos pelo rosto. Rafael tem apoio da turma mais jovem, dos mais violentos. Eles gostam do jeito agressivo dele de comandar. Se eu tentar voltar agora, pode rolar uma guerra dentro da própria organização. Roberto, que estava com 12 anos, observava tudo com atenção de menino inteligente demais para a idade. Via Rafael chegando em casa com mais dinheiro, mais armas, mais histórias de conquistas criminosas. Via Carlos trabalhando em negócios chatos que rendiam muito menos que o crime. Para um pré-adolescente, não era difícil escolher qual modelo seguir. Dona Esmeralda, posso ajudar o Rafael nas atividades dele? Roberto me perguntou em abril de 1993, com aquela cara de anjo que escondia pensamentos perigosos. Já tenho 12 anos, sou esperto, posso aprender rápido como o Rafael aprendeu. Roberto, você não vai se meter nessa vida de jeito nenhum, disse com toda a firmeza que consegui reunir. Já perdi 2 filhos para esse mundo, não vou perder o terceiro. Você vai estudar, vai ter uma profissão honesta, vai construir uma família longe de tudo isso. Mas, Dona Esmeralda, olha como o Rafael é respeitado na rua, Roberto insistiu. Todo mundo tem medo dele, todo mundo obedece ele. E ele ganha muito dinheiro, compra coisas caras, ajuda nossa família. Por que isso é ruim? Porque esse respeito vem do medo, Roberto. Tentei explicar para uma criança que não conseguia entender completamente. E medo não. É respeito de verdade. Um dia, esse medo se volta contra a pessoa, e aí não tem dinheiro no mundo que salve. Patrícia, que estava com 10 anos, continuava sendo nossa única fonte de alegria pura na casa. Estudava piano com dedicação. Era uma das melhores alunas da escola. Sonhava em ser professora ou enfermeira, profissões que ajudassem outras pessoas. Era como se tivesse herdado apenas os genes bons da família. Mamãe, por que o Carlos e o Rafael trabalham de noite e dormem de dia? Patrícia me perguntou com aquela curiosidade inocente de criança. Por que sempre tem homens estranhos aqui em casa? Por que vocês ficam preocupados toda vez que eles saem? Eles trabalham num negócio muito difícil, filha. Menti para protegê-la. Por isso ficamos preocupados, porque qualquer trabalho difícil traz riscos. Mas não precisa se preocupar com isso, concentre apenas nos seus estudos. Em junho de 1993, a situação se complicou drasticamente quando Rafael decidiu invadir o Bassi Inmesti, território de uma facção poderosa, sem consultar Carlos. Foi uma operação mal planejada que resultou numa guerra ainda mais violenta que a anterior, com tiroteios diários, mortes de ambos os lados e nossa casa novamente se transformando em bunker militar. Rafael fez uma burrada que pode acabar com todos nós, Carlos me disse, verificando as armas que voltaram a encher nossa casa. Mexeu com gente que não devia mexer, gente que tem conexão com polícia, com milícia, com pessoas muito perigosas. Agora vamos ter que lutar uma guerra que eu não queria mais lutar. Por que você não impede ele? Perguntei desesperada. Você ainda é o chefe, ainda pode dar ordens, ainda pode parar essa loucura antes que vire tragédia. Tentei conversar com ele, mãe, Carlos respondeu, carregando a arma que havia guardado há meses. Mas Rafael não me escuta mais. Diz que eu virei covarde, que perdi a coragem, que não sirvo mais para comandar. Os homens dele concordam com essa opinião. A guerra começou numa terça-feira de julho com uma emboscada que por pouco não matou Rafael. Ele chegou em casa com 2 tiros, um no braço e outro na costela,
sangrando muito, mas com os olhos brilhando de excitação como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Mãe, pode chamar o médico que trata da gente, ele pediu, tirando a camisa ensanguentada. Mas dessa vez, eles não vão ter a mesma sorte. Já sei onde eles se escondem. Já sei como atacar. Em 3 dias todos eles estarão mortos. Rafael, pelo amor de Deus, para com essa guerra, implorei, ajudando a estancar o sangramento. Você tem apenas 17 anos, tem a vida inteira pela frente. Não jogue tudo fora por causa de orgulho. Não é orgulho, mãe, ele respondeu, fazendo careta de dor. É sobrevivência. Se eu não eliminar eles, eles vão eliminar a gente. Neste mundo não existe meio termo. Ou você mata, ou você morre. Naquela noite, Carlos tomou uma decisão que mudaria nossa história para sempre. Vou assumir o comando novamente, ele me disse carregando suas armas. Não posso deixar meu irmão morrer por causa de uma guerra estúpida que ele começou. Família é família, mesmo quando está errada. Carlos, não faça isso, pedi, segurando o braço dele. Você estava conseguindo sair dessa vida, estava construindo um futuro melhor para todos nós. Não volte para esse inferno por causa de orgulho. Não é por orgulho, mãe, ele disse, beijando minha testa como fazia quando era criança. É por amor. Rafael é meu irmão, minha responsabilidade. Se ele morrer, nunca vou me perdoar por não ter tentado salvá-lo. A partir daquele momento, Carlos voltou a ser o líder da organização criminosa, mas agora dividindo o poder com Rafael, numa parceria tensa que todos sabíamos que não duraria muito tempo. Eram 2 personalidades muito diferentes tentando comandar a mesma coisa. Carlos, mais cauteloso e estratégico. Rafael, mais impulsivo e violento. A guerra durou 3 meses. Terríveis, de julho a setembro de 1993, com nossa casa constantemente sob ameaça, crianças sendo acordadas no meio da noite por tiroteios, e eu vivendo no limite dos meus nervos. Patrícia desenvolveu gagueira de tanto susto. Roberto voltou a fazer xixi na cama, e eu tive que tomar remédios para conseguir dormir. Em agosto, durante um dos piores tiroteios, uma bala perdida atravessou a janela do quarto de Patrícia, passando a poucos centímetros da cama onde ela dormia. Foi quando tomei a decisão mais radical da minha vida como mãe e chefe da família. Chega! Gritei numa reunião com Carlos e Rafael no dia seguinte. Ou vocês acabam com essa guerra, ou eu levo Patrícia e Roberto para longe daqui e nunca mais volto. Não vou ficar assistindo 2 crianças inocentes morrerem por causa da burrice de vocês. Nunca tinha falado assim com meus filhos. Nunca tinha dado ultimatos. Nunca tinha ameaçado abandoná-los. Mas ver aquela bala no quarto de Patrícia me mostrou que havia chegado o limite do que uma mãe pode aguentar em nome do amor familiar. Carlos e Rafael ficaram em silêncio por alguns minutos, processando minha ameaça. Sabiam que eu estava falando sério, que realmente levaria as crianças embora se continuassem com aquela guerra insana. A senhora tem razão, mãe, Carlos disse finalmente. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Em 2 semanas essa guerra vai estar terminada, garanto. E realmente terminou, mas de uma forma que nenhum de nós esperava, numa noite de setembro que mudaria nossa vida para sempre, numa noite que ainda me assombra nos pesadelos, numa noite que me transformou de mãe em algo que nunca imaginei que poderia ser. A noite de 23 de setembro de 1993 começou como qualquer outra noite de guerra urbana em nossa casa. Homens armados fazendo vigilância, rádios crepitando com informações sobre movimentos inimigos e nossa família toda refugiada na parte mais segura da casa. Carlos e Rafael estavam planejando o que seria, segundo eles, o ataque final que terminaria definitivamente com a guerra. Amanhã de manhã isso tudo acaba, Carlos me disse, verificando pela última vez as armas que usariam na operação. Descobrimos onde eles se escondem, quantos são, como estão armados. Vai ser um ataque rápido e certeiro. Até o meio-dia de amanhã, nossa família vai estar em paz novamente. Rafael estava eufórico com a perspectiva de vitória final. Mãe, depois dessa operação ninguém mais vai ousar nos desafiar, ele disse, polindo uma pistola como se fosse joia preciosa. Vamos ser os únicos donos de tudo por aqui, e aí sim poderemos viver tranquilos. Patrícia e Roberto estavam dormindo há horas, exaustos pelo estresse constante dos últimos meses. Eu ficava olhando para eles dormindo, tão pequenos,
tão inocentes, e rezava para que amanhecessem num mundo mais seguro, longe de toda aquela violência que havia invadido nossas vidas. Por volta das 2 da madrugada, os rádios começaram a apitar freneticamente com informações urgentes. Chefe, eles descobriram nosso plano. A voz de um dos homens de Carlos crepitou no aparelho. Estão vindo para cá com muita gente, muita arma. Acho que alguém entregou a operação. Carlos ficou pálido ao ouvir aquilo. Como assim descobriram? Ele gritou no rádio. Quem mais sabia dos detalhes do plano? A resposta veio em fragmentos nervosos. Havia um traidor no grupo. Alguém muito próximo tinha vendido informações para os inimigos. Rafael, pega as armas e posiciona os homens. Carlos ordenou, já se preparando para o que seria provavelmente o confronto mais perigoso de suas vidas. Mãe, leva Patrícia e Roberto para o porão. Fica lá até eu falar que é seguro. Não sai de lá por nada. Corri para o quarto das crianças e as acordei com delicadeza. Meus amores, precisamos descer para o porão, disse, tentando manter a voz calma. É só por precaução. Logo, logo voltamos para cá. Patrícia começou a chorar. Baixinho, Roberto me olhou com aqueles olhos que já tinham visto medo demais para a idade. Descemos para o porão escuro e abafado, onde ficamos abraçados no chão frio, escutando os sons da guerra se aproximando de nossa casa. Primeiro foram sirenes distantes, depois gritos de comando, tiros esparsos, até que finalmente explodiu o inferno na nossa rua. O tiroteio foi o mais intenso que já tínhamos enfrentado. Balas atravessavam as paredes da casa, vidros se estilhaçavam, gritos de dor e desespero ecoavam por todos os lados. Patrícia estava em pânico total. Roberto tentava ser corajoso, mas tremia como vara verde, e eu abraçava os dois tentando protegê-los com meu próprio corpo. Por favor, Deus, protege meus filhos, rezava baixinho, sentindo o cheiro de pólvora descendo até o porão. Tira minhas crianças dessa situação, leva elas para longe de toda essa violência. Podem levar tudo o que tenho, mas não toca nessas crianças inocentes. O tiroteio durou quase 1 hora, até que de repente tudo ficou silencioso de forma assustadora. Silêncio completo, sem vozes, sem passos, sem nada. Era o tipo de silêncio que precede notícias terríveis, que anuncia tragédias irreversíveis. Esperei mais 20 minutos antes de me atrever a subir do porão com as crianças. Ficam atrás de mim, sussurrei para Patrícia e Roberto. Não olhem para nada até eu falar que podem. Subimos devagar e a primeira coisa que vi foi sangue. Muito sangue. A sala da nossa casa parecia campo de batalha depois da guerra. Móveis destruídos, paredes furadas por balas, poças de sangue por todo lado e corpos. Vários corpos de homens que eu conhecia, que comiam na nossa mesa, que brincavam com as crianças, que faziam parte da nossa família extensa. Carlos! Gritei, procurando desesperadamente por meus filhos. Rafael! Onde vocês estão? Corri pela casa toda, pisando em cacos de vidro, tropeçando em móveis revirados, sentindo o coração bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. Encontrei Carlos no quintal, caído atrás de um muro, respirando com dificuldade, com 3 tiros no peito. Mãe, ele sussurrou quando me viu, tentando sorrir apesar da dor terrível. Conseguimos. Eles fugiram, mas custou caro. Carlos, meu filho, aguenta firme, disse, pressionando as mãos sobre os ferimentos para tentar estancar o sangue. Vou chamar a ambulância. Vou te levar para o hospital. Você vai ficar bem. Mas pelos olhos dele, eu sabia que não ia dar. Tempo. Cuida do Rafael, mãe, ele pediu, a voz cada vez mais fraca. Ele está ferido também. Está escondido na casa da frente. Não deixa ele morrer sozinho. Tentei dizer que os dois iam ficar bem, que íamos sair dessa juntos, mas Carlos fechou os olhos e parou de respirar nos meus braços. Naquele momento, algo morreu dentro de mim junto com Carlos. Não era mais apenas uma mãe perdendo um filho, era uma mulher perdendo a última esperança de que nossa família pudesse ter um final feliz. Mas ainda havia Rafael. Ainda havia uma chance de salvar pelo menos um dos meus meninos. Corri para a casa da frente, que pertencia a um vizinho aliado nosso. Encontrei Rafael no chão da cozinha, consciente, mas com ferimentos graves. Uma bala no abdômen e outra na perna. Mãe, ele murmurou quando me viu. O Carlos, como está o Carlos? Não tive coragem de contar naquele momento que Carlos havia morrido. Vou cuidar de vocês dois,
Menti, começando a fazer curativos, improvisados nos ferimentos de Rafael. Vamos sair dessa juntos como sempre saímos. Mas Rafael estava perdendo muito sangue, e eu sabia que precisava de ajuda médica urgente. O problema é que não podíamos ir ao hospital público por causa dos ferimentos por arma de fogo, e o médico clandestino que nos atendia tinha sido morto no tiroteio. Mãe, escuta bem o que vou falar, Rafael disse, segurando minha mão com força. Se eu não conseguir sair dessa, você pega Patrícia, Roberto e vai. Embora daqui. Pega o dinheiro que está escondido no cofre, leva eles para longe, dá uma vida nova para eles. Você vai conseguir sair dessa sim, insisti, tentando manter a esperança. Você é forte, é jovem, vai se recuperar e vamos recomeçar em outro lugar, todos juntos. Mas Rafael sabia que não ia conseguir. Mãe, promete para mim que vai cuidar das crianças, ele pediu, os olhos começando a perder o brilho. Promete que não vai deixar eles seguir o mesmo caminho que eu e o Carlos seguimos. Prometo, meu filho, disse, beijando a testa suada dele. Prometo que vou proteger eles de tudo, que vou dar uma vida honesta e tranquila para eles. Rafael morreu ali na minha frente, às 7 da manhã de 24 de setembro de 1993, segurando minha mão, sussurrando o nome das crianças. Em menos de 6 horas, havia perdido meus 2 filhos mais velhos, os meninos que criei desde bebês, que protegi de tudo na vida, mas não consegui proteger deles mesmos. Voltei para casa em estado de choque total. Patrícia e Roberto ainda estavam escondidos no porão, apavorados, esperando que alguém fosse buscá-los. Mamãe, cadê o Carlos e o Rafael? Patrícia perguntou assim que me viu. Eles foram viajar. Menti, porque não sabia como contar para crianças de 10 e 12 anos que seus irmãos mais velhos estavam mortos. Vamos ter que ir embora daqui também, fazer uma viagem longa, começar uma vida nova longe de tudo isso. Peguei o dinheiro do cofre, algumas roupas, essenciais, documentos importantes e saímos daquela casa de madrugada, deixando para trás toda uma vida de alegrias e tragédias. Era como fugir de um pesadelo, mas levando as cicatrizes para sempre. Nos estabelecemos numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, onde ninguém nos conhecia, onde podíamos recomeçar com identidades novas. Patrícia e Roberto cresceram acreditando que Carlos e Rafael tinham morrido num acidente de carro. Nunca souberam a verdade sobre a vida criminosa que levávamos. Roberto se formou em engenharia, casou, teve filhos, virou um homem honesto e trabalhador. Patrícia se tornou enfermeira, realizando o sonho que eu tive na juventude, dedicando a vida a cuidar de pessoas. Ambos construíram famílias felizes, longe de qualquer tipo de violência. Hoje, aos 72 anos, vivo cercada por netos que me enchem de alegria, numa casa simples, mas cheia de amor verdadeiro. Roberto e Patrícia cuidam de mim com carinho, e eu cuido dos netos com todo o amor que não pude dar completamente aos meus próprios filhos. Às vezes acordo de madrugada, pensando em Carlos e Rafael, imaginando que homens teriam se tornado se tivessem escolhido outros caminhos. Será que Carlos teria se formado em engenharia como sonhava? Será que Rafael teria sido um bom pai de família? Essas perguntas me acompanham todos os dias, sem resposta. Meus queridos que me acompanharam até o final desta história dolorosa, quero que saibam que compartilhar isso com vocês é uma forma de honrar a memória dos meus filhos e de alertar outras famílias sobre os perigos do mundo do crime. Se vocês gostaram desta história, se ela tocou seus corações de alguma forma, se inscreva no canal, contem nos comentários suas próprias experiências ou o que aprenderam com tudo isso. Vocês são minha família virtual agora. São as pessoas que me escutam com carinho e fazem com que essas lembranças dolorosas se transformem em lições de vida. Cada inscrição, cada comentário, cada "valeu demais" que vocês deixam aqui embaixo é uma forma de manter viva a esperança de que outras mães não precisem passar pelo que passei. Obrigada por terem chegado até o fim comigo. Obrigada por terem aberto seus corações para uma velha senhora que ainda tem muito amor para dar. Contem suas próprias histórias nos comentários. Dividam conosco suas experiências, porque é assim que nos curamos juntos. É assim que transformamos dor em sabedoria. É assim que honramos aqueles que se foram.
Até nosso próximo encontro, meus queridos. Fiquem com Deus e sempre escolham o amor.